Conclusão: o sonho Yanomami e a fita de Moebius. A imagem da fita de Moebius me serviu de referência para pensar vários aspectos dos sonhos Yanomami. Retomo alguns pontos e procuro desenvolver algumas considerações a respeito do tempo do sonho e do próprio lugar que ele ocupa no pensamento Yanomami. Ao apresentar os componentes da pessoa Yanomami, destaquei o tupé como o locus dos sentimentos, da volição e do conhecimento. Para que alguma coisa possa atingir o indivíduo, é necessário que ela antes passe pela imagem. Durante o sonho, o tupé se separa do corpo e vive as experiências oníricas, interagindo com outros seres do cosmos. Tudo que se vê em sonho é imagem, e é, portanto, nesse tempo do sonho que as imagens podem se encontrar. Há uma inversão entre o dia e a noite. O dia está para o corpo, para a matéria, assim como a noite está para as imagens, para os espíritos e os mortos. A noite é o momento da fala elaborada, seja dos discursos Hereamu, que ocorrem no dia a dia, seja dos diálogos cerimoniais Waiamu, que acontecem durante as festas Reahu. Ressalto a relação entre sonho e conhecimento, fala, coragem e generosidade, atributos que definem os Pata Tepe, tidos como aqueles que sabem sonhar e que também se aplicam aos xamãs. O fim da tarde representa o meio termo, pois é o começo da noite e o fim do dia. É nesse interstício do lusco-fusco que os sentimentos podem se manifestar, pois é o início do dia das imagens. Aflora a saudade, que por sua vez é consequência dos sonhos com os ausentes. São os outros que sentem saudade e fazem com que os Yanomami sonhem com eles, e por consequência sejam afetados. As experiências que acontecem durante o sonho podem influenciar os acontecimentos da vigília e vice-versa. Os Yanomami sabem que o que vivenciam nossos sonhos é diferente do que experimentam em estado de vigília. Aqui não há uma confusão entre essas experiências. No entanto, aquilo que experimentam sonhando é considerado tão importante quanto as experiências da vida desperta. São formas complementares de estar no mundo e de se relacionar com ele. Os Yanomami não apenas pensam sobre seus sonhos, eles sonham aquilo que pensam. E é por isso que se pode dizer que os sonhos Yanomami são parte fundamental de sua concepção de mundo. A imagem da fita de Moebius nos ajuda a compreender que tudo que ocorre de um lado passa pelo outro. Assim, é como se um lado da fita correspondesse às experiências diurnas do corpo da matéria e o outro às experiências oníricas da imagem do imaterial. Aquilo que acontece de um lado passa para o outro, revelando-se um único lado, no sentido de que ambas experiências afetam a pessoa, cada uma a seu modo. Entretanto, tais experiências se desenrolam como se o corpo e a imagem estivessem um de costas para o outro. Para que os eventos de um lado aconteçam, é preciso que o outro esteja adormecido. À noite, o corpo repousa. De dia, a imagem dentro do corpo permanece em estado latente. Falei do tempo do sonho, Mari Terré, e destaquei que, mais do que um tempo, Mari Terré se refere a uma dimensão ou a um espaço-tempo contínuo, sempre em movimento. Nele, a distinção entre passado, presente e futuro não tem relevância. Pode-se sonhar com eventos passados, mas no momento em que se sonha, esses eventos estão acontecendo e, portanto, remetem ao presente. Isso diz respeito, sobretudo, aos sonhos dos xamãs, pois é por meio deles que os mitos não apenas existem, como ainda podem ser e são constantemente transformados. Esse ponto é fundamental, pois os sonhos engendram um espaço-tempo que possibilita a dinâmica de um cosmos em constante construção. Os mitos são transformados, mas para além disso, o próprio xamã, a partir de seus sonhos, vai elaborando seu repertório mítico e ampliando suas experiências oníricas. Seus sonhos transformaram o mundo, mas isso só é possível porque ele mesmo é transformado por essa experiência.
Aqui, sonho e mito se aproximam, porque ambos colocam em movimento essa dinâmica espaço-temporal que faz com que o cosmos esteja sempre em um movimento de construção contínuo. Os eventos oníricos e míticos se desenrolam, passando de um lado para o outro sem nunca atingir um ponto específico. Não há começo, não há fim. Os acontecimentos transitam de um lado para o outro e percorrem uma trajetória que remete ao infinito. À medida que são sonhados, os mitos vão se transformando e se multiplicando ad eternum. Da mesma forma que não se pode falar em um mito mais original que outro, tampouco se pode chegar a um último mito, ou ao mito primordial, porque todos são versões constantemente reinventadas. Ao falar do mito do retorno dos mortos, da vida dos porê, dos Utumossi, fiz uma comparação com a festa Reahu. A questão do tempo perpassa essas três esferas: o mito, o cosmos e o rito. No mito, o retorno dos mortos remete ao início dos tempos, quando os mortos voltavam para o convívio dos vivos, suspendendo assim a periodicidade entre vivos e mortos. O retorno dos mortos desencadeia um bug no sistema, porque rompe o ciclo de vida e morte e, consequentemente, da reciprocidade. Em um lugar onde os mortos não morrem, a vida se torna impossível e o tempo fica paralisado. Em relação ao Utumossi, o tempo é duplamente oposto ao dos vivos. Primeiro, porque se trata de uma inversão. O dia dos porê é a noite dos Yanomami. E segundo, porque o tempo no Utumossi ocorre ao contrário. Assim, enquanto no patamar dos vivos os Yanomami envelhecem, no Utumossi os porê passam por um processo de rejuvenescimento. Nesse caso, o tempo volta atrás. Quanto à relação entre sonho e mito, pensei em como eles se aproximam dentro do pensamento Yanomami. Os mitos estão em constante transformação na medida em que são sonhados. Os eventos se repetem, mas essa repetição nunca leva ao mesmo lugar. A dimensão do sonho remete a um mundo inacabado, à maneira do mundo Pirahã. Ao fazer dos sonhos parte constituinte de seu pensamento, os Yanomami ampliaram e moldaram sua forma de conhecer o mundo. Assim, em um mundo onde tudo pode ser sonhado, nada é novo, ou melhor, o novo é sempre percebido como parte de algo que já foi visto em sonho e que, portanto, já é conhecido de antemão. Lembro mais uma vez dos sonhos em que os Yanomami viajam a lugares onde nunca estiveram, mas que afirmam conhecer por terem estado lá em sonho. O sonho é uma das portas de entrada de tudo que é desconhecido, que então passa a ser próximo e fazer sentido. Todos têm acesso a essa dimensão, guardadas as devidas diferenças que variam de acordo com as experiências da vigília. Schopenhauer reafirma inúmeras vezes: os brancos não sabem sonhar, por isso não conseguem ver as coisas como elas realmente são. Ele lembra, porém, que entre os brancos havia um que sabia sonhar. Seu nome era Chico Mendes, e o xamã Yanomami imagina que, em seus sonhos, ele deveria se afligir ao ver a floresta sendo devorada pelos grandes fazendeiros, e conclui que só por meio de seus sonhos Chico Mendes poderia ter encontrado as palavras para defender a floresta. Quem sabe a imagem de Omama as colocou em seu sonho? Schopenhauer acredita que as palavras de sabedoria de Chico Mendes continuarão, mesmo após a sua morte, pois elas se propagaram pelo pensamento de muitas pessoas, inclusive no dele próprio. Assim, os sonhos de Schopenhauer, de Chico Mendes e de tantos outros e outras continuarão existindo. E, aos inimigos, os Yanomami responderão: Yatemi Shoah, Yanomaimi.